A hipertensão arterial, pressão alta, é das doenças de maior prevalência na população. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, SBH, estima que haja 30 milhões de hipertensos, cerca de 30% da população adulta. Entre as pessoas com mais de 60 anos, mais de 60% têm hipertensão. No mundo, são 600 milhões de hipertensos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Embora o problema ocorra predominantemente na fase adulta, o número de crianças e adolescentes hipertensos vem aumentando a cada dia. A SBH estima que 5% da população com até 18 anos tenham hipertensão. São 3,5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros. A pressão alta caracteriza-se pela presença de níveis de pressão arterial elevados associados a alterações no metabolismo do organismo, nos hormônios e nas musculaturas cardíaca e vascular. Considerada um dos principais fatores de risco de doença, é responsável por cerca de 40% dos casos de aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho em nosso meio. É uma condição de causas multifatoriais que deve receber a atenção e o cuidado de todos. E você vai saber agora sobre algumas dicas importantes referente a esta doença, quais são os fatores de risco e como você pode seguir a sua vida normalmente, principalmente você que tem a pressão arterial alterada. A hipertensão arterial sistêmica ela é uma doença que pode ocorrer em qualquer idade. Mais comum nos adultos, mas a criança também pode vir a apresentar hipertensão arterial sistêmica. A pressão alta, ela não existe uma causa definida. O que existe são o que a gente chama de fatores de risco. A hereditariedade é um fator de risco, então aquela pessoa que já tem uma história familiar, associada a outros fatores, como vida sedentária, a pessoa que não pratica nenhuma atividade física, a alimentação com excesso de gordura e sal, diabetes também é um outro fator de risco que pode colaborar para a pressão vir a subir, e excesso de bebida de álcool, fumo, são todos fatores que podem colaborar para a pessoa vir ao momento da vida apresentar a pressão alta. Pode acontecer da pessoa ter essa doença crônica, né, a hipertensão, pressão alta, e ela não saber por a doença ser silenciosa? Na verdade, o grande problema da pressão alta é exatamente esse. Na maioria das pessoas, ela é assintomática, ou seja, a pessoa tem a pressão alta e ela não tem sintoma nenhum. Para fazer esse diagnóstico, o ideal, então, é que todo mundo procure, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma medida da sua pressão arterial. Embora não tenha idade, pode ser medido em criança também. Aí recomenda-se, então, que as crianças façam isso com o pediatra. Pode acontecer da pessoa dizer assim, olha, eu nunca tive pressão alta, fui medir a minha pressão esses dias e o médico me disse que eu tenho a pressão alta. Pode ser causado por alguns fatores? A pessoa pode não, exatamente por isso. Como ela é uma doença assintomática, a pessoa vai ao médico, faz a medida da pressão e ela está alta. Só num valor de uma única medida, a gente não pode dizer que a pessoa é hipertensa. Há necessidade para o diagnóstico que seja feito várias medidas em dias diferentes e em horários diferentes, para dizer que a pessoa é hipertensa. Doutora, como o médico faz o diagnóstico da pressão alta? O diagnóstico da pressão alta ele é basicamente feito com a medida da pressão arterial, a aferição da pressão com o esfigmomanômetro, que é o aparelho que a gente usa para medir a pressão. Bom, com a doença, né, essa pressão alta, a pressão arterial, a pessoa pode vir a falecer? Pode, porque como ela é uma doença crônica, não tem cura, mas tem o que a gente chama de tratamento e controle. Ela pode vir a ter as complicações agudas, então, de uma pessoa que nunca não está sentindo nada, há um pico hipertensivo, a pressão sobe muito, ela pode vir a ter um derrame, um infarto e vir a falecer, principalmente se elas for um adulto jovem. E, cronicamente, a doença pode levar à falência de alguns órgãos, principalmente do cérebro, dando AVC ou isquemia, problemas de coração, levando à insuficiência cardíaca, até problema renal, levando à insuficiência renal crônica. Para evitar todas essas situações, é que a pessoa tem que fazer essa medida, pelo menos o adulto jovem, uma vez por ano, e a partir do momento que for diagnosticado que ela é hipertensa, procurar o seu médico para fazer o tratamento. Além do álcool, do sal, que tem que tomar muito cuidado, a questão do cigarro também é um fator complicado para quem tem essa doença? Sim. O diagnóstico da pressão alta é feita, se diz que a pessoa é hipertensa a partir do momento em que essa pressão ela está acima de 140 por 90.
Tá? Então, assim, tem alguns fatores que podem ajudar a pressão a subir. Então, quando a pessoa tem uma pressão de 140/90, se orienta que o tratamento seja não medicamentoso, a princípio. Então, vai se fazer o quê? Dieta com pouco consumo de sal, com pouco consumo de gordura, não fumar, porque o fumo colabora, porque ele também altera as artérias e pode aumentar a pressão arterial, e evitar o consumo de bebida de álcool. Claro que também é importante, além desse tratamento, a pessoa tenha alguma atividade física, que com isso ela vai aumentar a sua resistência muscular e vai melhorar a pressão também. Então, com todas estas recomendações, pode ter certeza que a pessoa vai estar bem e gozar de boa vida. Muito tempo. Com certeza. E dependendo do nível de pressão alterada, além do tratamento recomendado, que são a dieta, atividade física, o tratamento medicamentoso. Aí tem que procurar atendimento médico.